Olá, amigos! Mais uma vez juntos para a nossa palestra sobre desobsessão de quartas-feiras da Casa de Fabiano. Desejando a todos uma ótima semana, que os nossos corações possam se acerenar para esse estudo, que no momento de necessidade possamos utilizar desses conhecimentos, dessa doutrina bendita. Ajuda, Jesus, a todos nós na compreensão, no exercício da nossa mediunidade, com muita responsabilidade e principalmente muito amor. Que Deus e Jesus nos abençoe nessa tarefa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros, livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos lá. Nós estamos estudando do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, né? E vamos agora para o 11º capítulo. Vou pegar aqui. Vamos falar sobre o obsediado. Nós falamos bastante sobre o obsessor, né? E agora nós vamos falar sobre o obsediado. Eu vou dividir também esse capítulo em duas partes, porque ele é grande também, extenso, para que a gente compreenda melhor, tá? E aqui a entrada é assim: as imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. É Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, no item 252, essa nota, né, da autora. Obsediado quer dizer obsesso, importunado, atormentado, perseguido, indivíduo que se crê atormentado, perseguido pelo demônio. Isso está no dicionário, né? O Aurélio, o Arque de Holanda, né? Dicionário da língua portuguesa, é a tradução do que é obsediado, né? A explicação, o conceito disso. Obsediados somos todos nós, fomos ou ainda somos, né? Desde que não conseguimos a nossa liberdade completa, desde que ainda não temos a nossa carta de alforria para a eternidade, desde que caminhamos sobre o guante de pesadas aflições que nos falam de um passado culposo e que ressumam sombras ao nosso redor, desde que ainda não temos a plenitude da paz, de consciência e do dever cumprido, desde que somos forçados, cerceados, limitados em nosso caminhar e constrangidos a suportar presenças que nos causam torturas, inquietações, lágrimas e preocupações. Sem conto, é porque em realidade ainda somos prisioneiros de nós mesmos, tendo como carcereiros aqueles a quem devemos. Estes que hoje se comprazem em nos observar, a nossa nuvem de testemunhas, que se comprazem a nos manter e forçar a que permaneçamos no cárcere de sombras que nós mesmos construímos. A prisão interior, essa cela pessoal, nos diz Joana de Ângeles,
onde a grande maioria se mantém sem lutar por sua libertação, acomodada aos vícios, cristalizada nos erros, cela da qual o Espiritismo veio nos tirar com seus ensinamentos que consolam, mas sobretudo que libertam. Obsediados, cada um deles traz consigo um infinito de problemas que não sabe precisar. Necessitam da nossa compreensão. Pedem-nos ouvidos atentos e caridosos, ansiando por desabafar os seus conflitos. Chegam aos montes na casa espírita, vêm em busca de alívio e de conforto. Quando apresentam lucidez suficiente, procuram então explicações e respostas. É só num processo doloroso, quando começamos a ficar muito cansados, né? Sobre tudo, sobre não termos essa liberdade, termos que suportar presenças angustiantes, torturantes, como ela fala aqui, que a gente busca ajuda. As casas espíritas estão cheias de pessoas que chegam dizendo-se cansadas, que não aguentam mais, não sabem mais o que fazer. A maioria de nós chegou na casa espírita assim, não é? Então é necessário que ambos os lados, né, obsessores e obsediados, sejam tratados com muito amor, né, com o carinho que todos nós precisamos para seguirmos em frente, né, melhorarmos, aprendermos sobre o Evangelho de Jesus e assim aos poucos vamos nos libertar. E aqui do Livro dos Espíritos, deixa eu ver aqui como é que... No Livro dos Espíritos eu peguei aqui o item... O item do livro 4, né, de Esperanças e Consolações, a questão 941, que trata da preocupação com a morte, que é uma das grandes coisas, grandes motivos, né, que as pessoas se atormentam, não sabem o que esperar quando vão desencarnar, pela quantidade de erros, como nós fomos acorrentados, né, nós ficamos presos a sentimentos muito difíceis, achando que nós nunca teríamos perdão, não é? Então vamos falar sobre isso, essa preocupação com a morte. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação, se elas têm o futuro pela frente? Não é isso que a doutrina nos fala, que nós vamos ter continuidade no plano espiritual, nós vamos reencarnar, vamos encontrar os nossos familiares, amigos, os nossos laços de afeto, mas também a doutrina nos conta que vamos encontrar com os nossos desafetos. Eu acho que é isso que dá tanto medo, né? Mas se a gente começar de hoje já mudar, né, fazer essa reforma íntima, não há o que temer. Vamos ver a explicação deles, que eles falam pra gente, os espíritos, né, através de Allan Kardec. É errado que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo, desde que há um inferno e um paraíso, sendo certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Fomos ensinados assim, né? Tanto tempo ficamos aprisionados em conceitos errados, criados pelos homens que queriam nos prender através do medo. E o medo paralisa as ações, não é? Então eles explicam que nós somos ensinados assim. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso,
e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno que devem queimá-los sem destruir, um eterno tormento. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá uma certeza do futuro. A esperança que lhe acena com a vida melhor e a caridade cuja lei praticou lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deve temer. Então aqui ele tá até uma nota, Kardec deu uma nota aqui, eu vou ler para a gente entender muito bem isso. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra suas penas e seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas adversidades da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as esperanças. O homem moral, o homem espiritualizado, aquele que já entende, nós temos essa doutrina bendita, que nos trouxe outra visão. O homem moral que se elevou acima de todas as necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem desde este mundo, nós já temos de agora, uma mudança, prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções e contrariedades. Deslizam por sua alma sem deixar-lhes marcas dolorosas. Então, a nossa doutrina, por isso que ela é bendita, ela nos ensina, se fizermos o bem, se mudarmos o caminho, porque todos nós erramos, todos nós tivemos incontáveis erros, então não importa em que momento que a gente muda, mas se mudarmos, se fizermos qualquer esforço no sentido de alcançarmos o bem, nós vamos conseguir receber esperanças, consolações, como fala esse capítulo, não existe para nós mal eterno, sofrimento eterno, não existe para a gente o não perdão. Deus é justo, é bom, é amoroso, é Pai, como não perdoaria, não é? E então nós vamos trazer aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 23, Moral Estranha, Ele vai falar, deixa eu pegar aqui o capítulo 23. Espera um pouquinho, gente, eu parei aqui. Então, deixai os mortos enterrar os seus mortos, é do item 8. Nós vamos falar sobre isso também, para todo esse entendimento, sobre a morte, sobre os obsediados, obsessores, nossa liberdade no plano espiritual, e já desde agora, se a gente se ajudar, fazendo bem, cuidando desse caminho de seguir Jesus, de estar mais próximo de Deus e de Jesus, mudando o nosso passado, plantando para um futuro mais feliz. O item é deixar os mortos enterrar os seus mortos. No item 7, olha. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Está no Evangelho de Lucas.
O que pode significar essas palavras, deixe os mortos enterrar os seus mortos? As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar o seu pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena e transitória é passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em se libertar. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhes pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Jesus trouxe esse ensinamento para que a gente, não que ele não acredite que é um dever filial o sepultamento do pai, nada disso, né? Jesus sempre foi muito preocupado com honrar o pai e a mãe, tem um capítulo todo no Evangelho sobre isso, sobre o desencarne, como é um momento muito importante na vida do espírito. Toda a doutrina trata sobre o desencarne, né? Tem alguns capítulos sobre isso. Não era nada disso, era mais profundo, era o ensinamento de que o corpo fica, né, na terra. Não é ele a parte principal, né, e sim o espírito. E o espírito vai para onde ele trilhou, para o caminho que ele trilhou durante a vida. O que ele fez em vida é que vai levá-lo ao lugar mais próximo de Deus e de Jesus. Então, é nossa parte moral. Por isso precisamos preocupar-nos desde agora, desde já, fazendo por onde, não deixar de fazer, né? Alcançar essas oportunidades que nos chegam nas mãos, fazendo preces, trabalhando em prol do próximo, ajudando. São tantas as pessoas que hoje em dia precisam, né, do material, da parte assistencial, mas também da parte moral, dessa parte que vai o pensamento de que nada fica, a matéria ela se reconstrói, ela se destrói e reconstrói. O espírito é único, criado por Deus. Esse sim vai ficar por toda uma eternidade, vai voltar muitas vezes e vai crescendo, né, em sentido de alcançar, né, um lugar mais próximo de Jesus e de Deus, fazendo o que ele deixou em seus exemplos. Esse caminho não nos vai nos fazer obsediados no futuro. Se alcançarmos com muita clareza, com muita serenidade, com muita paz e com muito amor no coração, o cumprimento de nossos deveres, que é amar os homens, amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos então tentar em todos os dias nos melhorarmos, fazendo a nossa parte
nesse sentido, para que o desencarne, a morte, não nos surpreenda, né? Não vamos ficar mais prisioneiros, vamos ficar livres, temos liberdade no plano espiritual, junto de Deus e de Jesus, quando cumprimos os nossos deveres. Então é isso, gente, né? Semana que vem a gente continua pensando sempre em boas vibrações, com muito amor, muito carinho para com todas as pessoas, né? Amarmos realmente, fazer a nossa parte, né? O melhor que a gente puder fazer hoje, para amanhã termos um encontro na pátria espiritual mais feliz e aqui também como encarnados, né? Sermos cercados de espíritos mais amorosos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.